O Banco Central Russo estimou queda de 8% no produto interno bruto do país este ano, mas instituições internacionais projetaram retração de até 11%. Enquanto isso, a inflação na Rússia atingiu o maior nível em 16 anos no mês passado devido à desvalorização do rublo, enfrentando uma escassez de mão de obra que pode prejudicar seu crescimento econômico nos próximos anos. Este economista russo é melhor tomar cuidado e definitivamente ficar longe das janelas, porque ele acabou de expor publicamente o quão terrível a economia russa realmente é. Algo que Vladimir Putin desesperadamente quer ocultar. O acadêmico Abel Agenbegin, um respeitado economista de 90 anos, que já aconselhou Gorbachev, sim, o último líder da União Soviética, acabou de arriscar sua vida ao revelar o quão mal a economia da Rússia se saiu desde o colapso da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Nos longos 34 anos, a economia russa cresceu apenas 37% no total. Isso é pouco mais de 1% ao ano. Para contextualizar, a economia da China cresceu incríveis 13 vezes no mesmo período, e a da Índia expandiu quase 9 vezes. Não é surpresa que a palestra de Agenbegin viralizou rápido. Finalmente, os russos estão enxergando a realidade por trás das cortinas de fumaça de Putin, mas isso é só o começo. Agenbegin também expôs a deprimente falta de startups, inovação e empreendedorismo na Rússia. Até início de 2025, há mais de 1.600 unicórnios ao redor do mundo. Um unicórnio é basicamente uma startup avaliada em mais de $1 bilhão. A Rússia, inacreditavelmente, basicamente não tem nenhum. Ok, tecnicamente a Rússia tem 2, mas veja por este ângulo. Este é o mesmo país que se gaba de poder enfrentar a OTAN, ou até mesmo os Estados Unidos da América, mas, economicamente, mal consegue igualar pequenos lugares como Estônia, Lituânia, Luxemburgo, Liechtenstein ou até Bermuda, cada um dos quais produziu várias startups unicórnio. Os Estados Unidos da América têm 700 delas, e a China possui entre 350 e 400. A Rússia ter apenas 2 é sinceramente constrangedor. E se você achou isso ruim, na verdade fica ainda pior quando você olha para a inovação. Das 2.500 maiores empresas inovadoras globalmente, empresas que gastam mais de 35 milhões de euros por ano em pesquisa e desenvolvimento, apenas 3 são russas. Apenas 3. Talvez o resto tenha gasto todo o seu orçamento de pesquisa em subornos para Putin. Não me surpreenderia. A maioria das fábricas russas ainda opera com máquinas soviéticas enferrujadas, mais adequadas a museus do que a linhas de produção. Essas máquinas superaram em décadas sua vida útil, e a Rússia tem um dos maiores períodos de depreciação de equipamentos do mundo. Assim, não surpreende que a produtividade do trabalho na Rússia seja apenas 1/4 da dos países desenvolvidos, indicando que um trabalhador na Alemanha, Estados Unidos da América ou Coreia do Sul realiza 4 vezes mais no mesmo período. A infraestrutura industrial obsoleta da Rússia faz com que o país consuma de 2 a 3 vezes mais matérias-primas e energia para produzir os mesmos bens que as economias avançadas. Mesmo que a Rússia pare de travar guerras hoje, levaria décadas para alcançar as verdadeiras potências econômicas. E como eu disse anteriormente, nos últimos 34 anos, a economia da Rússia expandiu um patético total de 37%. Desde 1990, a economia da China cresceu 1.300% e a da Índia, 860%. Até mesmo os Estados Unidos da América, uma economia já rica e madura, conseguiram dobrar seu produto interno bruto no mesmo período. Os ex-estados soviéticos e nações do leste europeu tiveram um crescimento de cerca de 250%, tornando o desempenho da Rússia aparentemente estagnado em comparação. No entanto, converse com qualquer leal pró-Putin, e eles orgulhosamente lhe dirão como Putin transformou uma economia caótica e lutadora dos anos 90 em uma potência eficiente e centralizada. Mas a verdade é que, por quase todos os padrões mensuráveis, o russo médio hoje está pior em comparação com o resto do mundo do que estava décadas atrás. A expectativa de vida regrediu para cerca de 70 anos, igual a 1964. Um russo médio hoje não viverá mais do que seus avós viveram na União Soviética 60 anos atrás. E lembre-se,
Todo esse desastre econômico ocorreu durante as mais de 2 décadas e meia em que Putin tem sido o principal líder da Rússia. Porém, ele parece apenas culpar o Ocidente ou iniciar outra guerra para se manter no poder. Putin até teve que se afastar da presidência por 4 anos, de 2008 a 2012. Não por sua vontade, mas porque naquela época a lei russa limitava os presidentes a apenas 2 mandatos consecutivos. Durante esses anos, Putin permaneceu por perto, servindo como primeiro-ministro, enquanto seu aliado escolhido, Dmitry Medvedev, era presidente. E convenientemente, durante a breve presidência de Medvedev, eles mudaram as regras, estendendo os mandatos presidenciais de 4 para 6 anos. Quando Putin retornou ao cargo em 2012, ele teve um novo começo, com novos limites de mandato, reiniciando o relógio. Mesmo assim, não bastou. Em 2020, Putin foi além e aprovou uma emenda constitucional que essencialmente zerou seu histórico. Todos os anos que ele passou no poder, de repente perderam a importância. Devido a esta mudança política, Putin pode legalmente permanecer presidente até 2036. A menos que, é claro, alguém consiga removê-lo antes. Mesmo considerando apenas o período de 2013 a 2022 antes da guerra, isso ainda é válido. O russo médio ainda ganhava 7-8% a menos em termos reais comparado a 2013. Imagine trabalhar por 10 anos e acabar mais pobre no final. A renda teve um leve aumento entre 2022 e 2023, mas não devido à melhora na economia. Foi uma ilusão temporária, criada por escassez de mão de obra em tempo de guerra e gastos militares massivos. Até o final de 2024, o impulso artificial desapareceu e os salários retornaram aos níveis de 2013, cerca de $800 mensais em poder aquisitivo. Imagina desperdiçar uma década inteira no século XXI sem inovação real, transformação industrial, avanço em inteligência artificial ou tecnologia, e sem melhoria na qualidade de vida ou nos padrões de vida. Apesar da estagnação, Putin sentiu-se confiante para mergulhar seu país em uma devastadora guerra em larga escala. E não é como se os russos desconhecessem completamente que a situação piorava. Economistas russos alertavam discretamente sobre a estagnação há anos. Mas aqueles que ousavam falar abertamente demais, ou desapareciam, ou convenientemente acabavam caindo de janelas do 6º andar após se atirarem várias vezes. Basta perguntar a Sergei Guriev, um respeitado economista que teve a coragem, ou talvez a tolice, de criticar abertamente as políticas do Kremlin. Em 2013, Guriev, ao se ver repentinamente investigado por acusações duvidosas, notou que era o próximo alvo de Putin. Ele optou pela liberdade ao invés do medo, fez as malas e fugiu para Paris em vez de aguardar uma batida noturna em sua porta. E qual era exatamente o seu crime? Coautor de um relatório honesto criticando a farsa da acusação do magnata do petróleo Mikhail Khodorkovsky, expondo a corrupção do Kremlin e os abusos de poder. E então temos Andrei Ilinonov, o próprio ex-conselheiro econômico-chefe de Putin. Em 2005, Ilinonov renunciou em desgosto com as políticas anti-mercado cada vez mais autoritárias de Putin. Anos depois, ele descreveu abertamente as decisões de Putin como um completo desastre. O que aconteceu depois? Em 2023, Moscou oficialmente rotulou-o como agente estrangeiro. Uma letra escarlate dos tempos modernos usada por Moscou para marcar publicamente críticos para assédio, vigilância ou pior. Percebendo que a Rússia não era mais segura para quem falava verdades inconvenientes, Lilionov arrumou as malas e partiu há anos. Mesmo os aliados mais próximos de Putin não estavam seguros para falar abertamente o que pensavam. Em junho de 2023, Andrei Mikharov, um membro sênior do partido de Putin e presidente do Comitê de Orçamento do Parlamento, perdeu a calma durante o maior fórum econômico da Rússia. Ele admitiu publicamente que a Rússia não tinha tribunais honestos, nenhum clima de investimento e nenhuma instituição funcionando. Ele criticou o costume do governo de confiscar empresas privadas. Então, meio brincando, mas claramente nervoso, ele disse que esperava ainda estar vivo para participar do fórum do próximo ano. O presidente do Comitê de Orçamento do Parlamento Russo, uma das posições mais poderosas no país, sentiu-se compelido a tranquilizar publicamente que não acabaria preso, morto ou rotulado como agente estrangeiro apenas por falar a verdade.
Ele tem se safado até agora, mas o mesmo não pode ser dito para o ministro das Relações Exteriores de Desenvolvimento Econômico da Rússia. Em 2016, Uli Akayev se opôs a um negócio obscuro envolvendo a Rosneft, uma gigante estatal do petróleo liderada por Igor Sechin, amigo próximo de Putin. Uli Akayev argumentou contra a Rosneft adquirir outra petrolífera em uma privatização manipulada, criticando diretamente o círculo íntimo de Putin. Pouco tempo depois, ele se viu algemado, preso em uma operação armada, onde foi acusado de exigir um suborno de $2 milhões. Na Rússia, ninguém acreditou que se tratava de suborno. Foi um claro sinal para todos os demais. Criticar Putin ou seu círculo interno pode encerrar carreiras e até vidas. A prisão de Uli Akayev também foi a primeira vez em décadas que um ministro russo em exercício foi preso. A lista de alvos de Putin é tragicamente longa, mas agora você entende a ideia. Na Rússia atual, admitir os erros de Putin pode destruir carreiras. Expor a verdade publicamente é um suicídio literal. Quanto a Agan Begin, considerando o padrão, pode ser questão de tempo, até Putin decidir que sua honestidade foi longe demais. Mas não é apenas Putin. Nos próximos 40 minutos ou mais, você ficará surpreso ao ver como um punhado de líderes controlou o destino da União Soviética e posteriormente da Rússia, por mais de meio século, corroendo-a internamente. Quero dizer, como uma superpotência da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, com um programa espacial e o arsenal nuclear mais letal do mundo, acabou em um estado tão lamentável que um homem de 92 anos teve que despir Putin? As respostas podem te surpreender muito. E ei, falando em surpresas, surpreenda-nos curtindo este vídeo e se inscrevendo no canal. Vamos direto ao assunto. Depois da Segunda Guerra, a União Soviética investiu pesado na industrialização maciça e no planejamento central inflexível. E, para ser justo, no começo funcionou muito bem. Ao lançar o Sputnik em órbita em 1957 e colocar Yuri Gagarin no espaço em 1961, os soviéticos provaram que sua ciência e indústria poderiam competir de igual para igual com qualquer potência global. Eles produziram toneladas de aço, cimento, carvão, maquinário. A indústria pesada estava em alta e o emprego era garantido. Porém, o maior equívoco foi presumir que tal prosperidade seria eterna. Líderes como Leonid Brezhnev, que governou a União Soviética de 1964 a 1982, se recusaram a modernizar ou focar em bens de consumo e qualidade de vida, em vez de diversificar ou planejar para o futuro. As fábricas atingiam suas cotas, mas geralmente produziam coisas desnecessárias, o que levava à corrupção generalizada. Montanhas de aço e cimento saíam incessantemente das linhas de produção, geralmente de maneira ineficiente e desperdiçada, muitas vezes apenas para satisfazer a burocracia. A economia perdeu força rapidamente no final da década de 1970, entrando em uma era conhecida pelos historiadores como estagnação Brezhnev, com crescimento praticamente estagnado. Os problemas que afetaram a economia soviética parecem assustadoramente semelhantes aos desafios atuais da China. Tanto a União Soviética no passado, quanto o Partido Comunista Chinês hoje, dependem muito de metas planejadas centralmente, o que inevitavelmente gera grandes brechas e corrupção. No caso da China, os funcionários locais manipularam as metas do produto interno bruto ao emprestar dinheiro fácil e terras para os incorporadores imobiliários, criando um falso boom que mais tarde desabou na atual crise imobiliária. De volta a Moscou, os gerentes adotaram métodos igualmente absurdos. Se uma fábrica de pregos tivesse cotas de produção medidas por peso, eles fariam pregos gigantes e pesados, inúteis para uso. Se a cota fosse baseada no número de pregos, as fábricas produziam milhares de pequenos pregos inúteis. As cotas pareciam boas na teoria, mas eram inúteis na prática. A qualidade caiu, o desperdício aumentou muito e a inovação sumiu completamente. No começo da década de 80, a economia soviética entrou em recessão, com queda de quase 40% na produção industrial. O petróleo era crucial para a economia soviética, evitando um colapso ainda mais precoce da União Soviética. Na década de 1970, quando os preços globais do petróleo dispararam, bilhões de dólares fluíram para os cofres soviéticos. Os petrodólares permitiram que Moscou importasse grãos, tecnologia avançada e produtos básicos de consumo, itens que suas fábricas não produziam eficientemente.
Porém, essa linha de vida sumiu repentinamente com a queda dos preços globais do petróleo em meados dos anos 80. Os preços do petróleo bruto soviético caíram de cerca de $28 por barril para menos de $20 em 1986 e permaneceram baixos por anos. De repente, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas perdeu sua principal fonte de renda. Com as receitas em queda, o governo soviético foi obrigado a usar suas reservas limitadas apenas para continuar importando grãos e bens essenciais para a população. Esta devastadora queda no preço do petróleo foi uma das principais peças que acabou derrubando a União Soviética. Em 1985, a vida na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas era precária em relação ao Ocidente. Os padrões de vida eram muito baixos, com o cidadão soviético médio tendo um produto interno bruto per capita de apenas cerca de 36% do que seus equivalentes americanos. Com reservas esgotadas, a União Soviética dependeu da produção doméstica. No entanto, esses produtos eram geralmente escassos, não confiáveis ou de baixa qualidade. Com opções limitadas, pessoas comuns enfrentavam longas filas para obter carne ou comida. O que choca é que a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas já foi a maior produtora mundial de grãos. Mas, devido a políticas agrícolas desastrosas nos anos 80, a União Soviética não conseguia alimentar seu povo sem importar grandes quantidades de grãos. Milhões de toneladas de trigo foram compradas de países capitalistas, frequentemente dos Estados Unidos, seu maior rival. As pessoas começaram a perceber o quão profundamente podre o sistema se tornou. Entretanto, como na Rússia de Putin atualmente, admitir isso publicamente era um suicídio político. Todos fingiram que tudo estava bem, cambaleando entre o final dos anos 1970 e início dos 1980, na esperança de que pequenos ajustes consertassem um sistema essencialmente falido. Alerta de spoiler, eles não conseguiram. Quando Brezhnev morreu em 1982, seguido por Yuri Andropov e Konstantin Chernenko, que duraram poucos anos cada, a economia soviética já estava em estado crítico. Mesmo em suporte vital, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas seguiu investindo incríveis 15 a 17% do produto interno bruto em gastos militares para acompanhar a corrida armamentista da Guerra Fria. Algumas estimativas do final dos anos 1980 até sugerem que o número era muito maior. Em 1987, quando Gorbachev finalmente publicou os números reais, descobriu-se que incríveis 40% de todo o orçamento soviético estavam indo diretamente para a defesa. Apenas deixe isso afundar. Quase metade do dinheiro da nação estava indo para mísseis e tanques, enquanto cidadãos comuns ficavam em filas para pão importado do inimigo. Se isso não mostra o quão quebradas estavam as prioridades soviéticas, eu não sei o que mostrará. Claramente, algo tinha que mudar. A União Soviética não poderia continuar sem reformas radicais ou colapso total. Neste momento crítico, em março de 1985, um líder mais jovem e enérgico, Mikhail Gorbachev, entrou em cena. Com apenas 54 anos, quase 2 décadas mais jovem que os líderes anteriores, ele representava um rosto novo e uma rara esperança para um país que precisava desesperadamente de um novo rumo. Os soviéticos, cansados por décadas de estagnação, esperavam que as coisas finalmente melhorassem. Mal sabiam eles que essa mudança estava chegando, mas não da maneira que alguém esperava. No início, a palavra favorita de Gorbachev era uskarenia, que significa aceleração. Ele acreditava que com melhor disciplina, gestão mais rigorosa e alguma abertura limitada, o sistema soviético existente poderia se recuperar. Ele buscava aprimorar a eficiência, enfrentar a corrupção e otimizar o funcionamento do planejamento central. Curiosamente, uma de suas primeiras grandes ações não tinha nada a ver com fábricas ou cotas. Foi uma campanha massiva contra o alcoolismo. Na época, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas tinha um sério problema com a bebida. O cidadão soviético médio consumia cerca de 15 litros de álcool puro por ano, quase o dobro do que se via em países como Canadá ou Estados Unidos. A saúde pública sofria muito no início dos anos 1980, com queda na expectativa de vida, em parte devido ao abuso excessivo de álcool.
Cerca de metade das internações hospitalares eram relacionadas ao álcool. Como mencionado, as fábricas soviéticas já sofriam com ineficiência. Mas a embriaguez apenas piorou as coisas. Os trabalhadores frequentemente apareciam bêbados ou bebiam no trabalho, levando a acidentes frequentes e ainda menor produtividade. Então, em maio de 1985, Gorbachev lançou uma ampla campanha anti-álcool. Os preços da vodka, vinho e cerveja dispararam. As vendas de álcool foram limitadas a certos horários. Muitas lojas de bebidas fecharam e a idade legal para beber aumentou de 18 para 21 anos. No início, a campanha parecia promissora. As vendas oficiais de álcool despencaram e o consumo geral supostamente caiu cerca de 50% em 2 anos. Mas havia um enorme problema não intencional que ninguém antecipou. Ao cortar drasticamente as vendas de álcool, Gorbachev acidentalmente abriu um enorme buraco no orçamento do Estado soviético. Por quê? A vodka é a bebida nacional não oficial da Rússia. Embora digam que é chá, até uma criança sabe que na verdade é vodka. Naquela época, a vodka era uma das maiores fontes de receita para os soviéticos. Durante décadas, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas deteve o monopólio das vendas de álcool. No começo dos anos 80, somente os impostos sobre o álcool constituíam aproximadamente 12 a 13% do orçamento estadual total. Segundo uma estimativa, em 1979, o governo soviético arrecadou 25,4 bilhões de rublos em impostos sobre o álcool, de um total de 65 bilhões de rublos em receita tributária. As vendas de vodka trouxeram tanto dinheiro que os funcionários do governo apelidaram o álcool de poço de petróleo da União Soviética. Então, quando a campanha anti-álcool de Gorbachev cortou repentinamente as vendas de álcool, também significou cortar uma das fontes de renda mais confiáveis do governo. As intenções de Gorbachev podem ter sido boas, mas ele subestimou o quanto a vodka estava profundamente entrelaçada na vida soviética. As vendas de álcool caíram, mas as pessoas continuaram bebendo. Contudo, a população migrou para a aguardente caseira e bebidas alcoólicas do mercado negro, resultando em queda nas receitas oficiais de álcool. Somente em 1986, o primeiro ano completo de sua campanha contra o álcool, as receitas do Estado com álcool caíram cerca de 1/4. Isso pode não parecer muito, mas significou que o orçamento soviético perdeu repentinamente cerca de 3,5% de sua renda total, quase 60% do que o país gastava em todo o seu sistema de saúde. Para um país já sobrecarregado por enormes despesas militares e estagnação econômica, essa perda foi devastadora. O Ministério das Finanças soviético alertou Gorbachev sobre esse resultado, mas ele os ignorou, acreditando que os benefícios sociais superariam as perdas a curto prazo. Como visto, eles não superaram. Para cobrir o déficit repentino, o governo soviético agiu como a maioria dos governos encurralados. Eles começaram a imprimir mais dinheiro. Cortar outros gastos realmente não era uma opção. O orçamento de defesa era intocável, protegido por fortes interesses políticos, e cortar subsídios ao consumidor teria causado revolta popular. Imprimir rublos parecia a escolha mais fácil, mas isso vinha com uma grande desvantagem: a inflação. Normalmente, quando você imprime muito dinheiro, os preços sobem rapidamente. Porém, na economia soviética, o governo controlava e fixava rigidamente os preços. Então, em vez de preços mais altos, de repente havia prateleiras vazias. Os produtos sumiram das lojas rapidamente, conforme mais rublos buscavam menos itens disponíveis. Economistas nomearam isso de inflação reprimida, um tipo oculto de inflação que se revela por meio de prateleiras vazias em lojas, filas extensas e poupanças acumuladas sem opções de compra. Sem perceber, a campanha anti-álcool de Gorbachev piorou ainda mais a situação financeira da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Diante desse desastre, Gorbachev mudou de estratégia, buscando outras formas de revitalizar a economia. Ele defendeu mais investimentos em tecnologia e maquinário moderno para modernizar as antiquadas fábricas soviéticas. Ele também começou a falar sobre o fator humano. A ideia de que os cidadãos soviéticos precisavam de motivação e incentivos para trabalhar mais e se importar com os resultados. Porém, era difícil motivar as pessoas em um sistema que não oferecia recompensas significativas aos trabalhadores.
Afinal, havia um ditado comum na época: a União Soviética finge nos pagar, e nós fingimos trabalhar. As fábricas não podiam recompensar um bom trabalho com um salário maior. Os trabalhadores tinham seus empregos garantidos, fossem produtivos ou preguiçosos. E os salários praticamente não tinham conexão com o esforço ou a qualidade. Gorbachev entendeu que, sem mudar essa mentalidade, seu plano Oscar N.A. para acelerar o crescimento não teria chance. Para incentivar a mudança, Gorbachev introduziu a glasnost, que significa abertura ou transparência. Ele cria que discutir os problemas na mídia abertamente ajudaria a sociedade a reconhecê-los e mobilizar apoio para reformas. O que ele não antecipou foi que a glasnost rapidamente sairia do controle. As pessoas perceberam quão quebrado o sistema estava, alimentando a raiva e frustração pública ao invés de união. Em 1986, quando as primeiras reformas de Gorbachev não funcionaram, ele introduziu uma ideia mais radical, perestroika, que significa reestruturação. Gorbachev inicialmente pensou que a perestroika consertaria o socialismo, não o acabaria. Seu objetivo era aprimorar a eficiência da economia planejada, incorporando práticas inspiradas no capitalismo, como conceder mais liberdade às empresas estatais e responsabilizar os gerentes por seus resultados. Em 1987, novas leis permitiram que fábricas estatais planejassem sua produção com base na demanda real do consumidor, não mais em cotas estatais estritas. Essas empresas foram autorizadas a manter mais lucros e pagar custos reais por materiais, incentivando, em teoria, eficiência e resposta ao mercado. Mas isso trouxe novos problemas. As fábricas podiam definir seus preços para produtos extras produzidos além das cotas do Estado. Os gerentes aprenderam rapidamente a explorar isso. Eles cumpririam sua cota exigida a preços baixos fixados pelo Estado. Depois produziriam bens extras a preços bem mais altos, determinados pelo mercado. Por exemplo, se o Estado exigisse que produzissem 1.000 unidades a um preço fixo e baixo, eles cumpririam a cota. Depois, produziriam 100 unidades extras e venderiam a preços muito mais altos. Como esperado, isso causou um aumento drástico nos preços. No entanto, a produção não aumentou o suficiente, mantendo as prateleiras das lojas vazias. O resultado foi o pior cenário para a população: preços elevados e escassez persistente. O confuso é que, ao contrário dos países capitalistas, as empresas soviéticas não tinham concorrentes. Como monopólios em seus setores, sem concorrência real, os gerentes não tinham motivação para reduzir preços ou aprimorar a qualidade. Como resultado, a inflação, antes escondida pelo controle de preços do Estado, começou a aparecer. Então, só precisava de algum tipo de competição, certo? Bem, foi isso que Gorbachev pensou. Então, em 1988, ele aprovou uma nova lei de cooperativas. Pela primeira vez, desde os anos 1920, o governo oficialmente permitiu que pessoas administrassem pequenas empresas privadas. Isso incluía lojas, restaurantes, artesanatos, pequenas fábricas e comércio com estrangeiros. Foi um grande evento, pois permitiu que pessoas comuns ganhassem dinheiro de forma independente em um país que havia proibido isso por décadas. No início, o plano funcionou muito bem. Cafés e lojas surgiram nacionalmente, oferecendo produtos superiores, maior variedade e serviço mais ágil em relação às precárias lojas estatais. A energia empreendedora cresceu, estabelecendo uma faísca de capitalismo. Isso supostamente solucionaria dois problemas simultaneamente: preencher as lacunas deixadas por fábricas estatais ineficientes e reduzir o vasto mercado negro ao legalizar empresas não oficiais. Porém, logo surgiram problemas. Muitas cooperativas perceberam que havia uma maneira fácil de ganhar muito dinheiro sem muito esforço: a arbitragem. Eles adquiriam produtos subsidiados pelo Estado a preços oficiais muito baixos, ocasionalmente subornando gerentes de fábricas ou usando conexões para obter itens escassos. Posteriormente, revendiam os produtos com altas margens de lucro no mercado aberto. As pessoas ainda os compravam, frequentemente por desespero, mas o resultado foi devastador. As lojas estatais esvaziaram mais rápido do que nunca, piorando a escassez, não melhorando. Com o aumento dos preços e o esvaziamento das prateleiras, as pessoas começaram a fazer compras por pânico e estocar suprimentos quando disponíveis. Se você visse açúcar ou óleo de cozinha em uma prateleira de loja, compraria o máximo possível, sem saber quando os encontraria novamente. Estocar tornou-se completamente racional em um ambiente inflacionário. As famílias estocavam alimentos básicos,
e as prateleiras eram esvaziadas logo após o reabastecimento. Isso intensificou a inflação, pois mais produtos eram vendidos a preços de mercado em alta acelerada, em vez de taxas fixas controladas. Segundo estatísticas oficiais soviéticas de 1990, a inflação estava entre 5% e 6%. Porém, quem viveu naquela época sabia que a inflação era muito maior, provavelmente várias dezenas de por cento em termos reais. Era difícil medir com precisão devido ao controle parcial do Estado sobre a economia soviética. O pior era que as pessoas logo passaram a ressentir-se dos novos proprietários cooperativos. Depois de anos lutando contra a pobreza e observando o crescimento das desigualdades, de repente, eles viram esses novos russos andando por aí em carros luxuosos, ostentando sua nova riqueza e vivendo extravagantemente sem parecer fazer nenhum trabalho real. Para o soviético comum, esses empreendedores pareciam oportunistas, quase criminosos, explorando abertamente o caos. Havia certa verdade nisso. Muitos operadores do mercado negro usavam cooperativas como fachada para legitimar seus negócios obscuros e lavar dinheiro abertamente. Mas, em vez de abordar seriamente esses problemas internos enraizados, corrupção, ineficiência, escassez e desigualdade, Gorbachev pensou que a União Soviética estava pronta para mergulhar de cabeça na economia global e se integrar ao capitalismo ocidental. Então, pela primeira vez, ele começou a incentivar joint ventures entre empresas soviéticas e empresas ocidentais, esperando que isso atraísse o tão necessário investimento estrangeiro, tecnologia avançada e expertise em gestão. Um caso famoso dessa abertura foi a inauguração do primeiro McDonald's em Moscou, em 1990, um grande evento na época. Soviéticos formaram longas filas, às vezes por dias, só para provar um Big Mac. Para os soviéticos que passaram a vida em filas para conseguir pão ou necessidades básicas, fazer fila para um hambúrguer ocidental parecia irônico e emocionante ao mesmo tempo. O governo soviético também buscava empréstimos ocidentais para sustentar sua economia. Os bancos ocidentais emprestaram alegremente, incentivados pelas promessas de reformas e liberalização do mercado. No final dos anos 1980, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas havia emprestado bilhões de dólares do exterior, o que mais tarde criaria um problema de dívida. Esses empréstimos vieram com condições, taxas de juros, classificações de crédito internacionais e cronogramas de pagamento logo se tornaram questões importantes. Gorbachev provavelmente não compreendeu totalmente que a integração na economia global ia além de abrir novos restaurantes ou importar novos produtos de consumo. Isso significava jogar pelas regras de um sistema financeiro complexo, dominado por bancos e instituições financeiras ocidentais. A economia soviética, debilitada por décadas de estagnação e má administração, não estava preparada. Então, sim, Gorbachev errou feio e os cidadãos soviéticos também não ajudaram muito. As reformas que ele introduziu poderiam ter funcionado se tivessem sido implementadas corretamente. Porém, a corrupção descontrolada e a má gestão resultaram em completo caos. Em vez de criar uma economia de mercado saudável e competitiva, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas acabou com um híbrido caótico, meio planejado, meio mercado e totalmente quebrado. O rígido sistema de planejamento centralizado ruiu, sem ser substituído por algo estável. No fim dos anos 80 não havia um líder de fato, e a economia estava descontrolada. As coisas ficaram tão ruins que em 1988 e 1989, o racionamento voltou a partes da União Soviética pela primeira vez desde a dura era pós-guerra dos anos 1940 e 1950. Em algumas cidades, as pessoas tinham que usar cupons para itens básicos como açúcar, sabão, vodka e até tabaco. Em 1990, o Conselho Municipal de Moscou começou a racionar cigarros. Cada adulto recebia cupons para 15 maços de cigarros por mês, porque a escassez de tabaco estava causando agitação e até tumultos em alguns lugares. Surpreendentemente, até crianças e não fumantes recebiam cupons de cigarro, possivelmente pensando que as pessoas iriam trocá-los ou negociá-los. Para muitos soviéticos, aquilo parecia totalmente surreal. Imagine a capital de uma suposta superpotência global reduzida a distribuir cupons de cigarro para crianças só para manter a paz. Nesse momento, até mesmo a classe trabalhadora industrial, o próprio cerne do sistema soviético, finalmente havia chegado ao seu limite. Em julho de 1989, mais de 400 mil mineiros de carvão em lugares como Donetsk e Sibéria entraram em greve. Algo antes impensável na história soviética.
Eles demandavam salários melhores, condições de trabalho mais seguras, melhoria na qualidade de vida e, surpreendentemente, até mudanças políticas. Os mineiros estavam exaustos das constantes escassez, alta de preços e do fato de que, mesmo com seus trabalhos árduos e arriscados, suas famílias ainda não podiam comprar alimentos ou roupas adequadas. O que tornou a greve ainda mais significativa foi sua legalidade, graças às novas leis trabalhistas das reformas da perestroika de Gorbachev. Em 1990 e 1991, mineiros pediam abertamente a renúncia de Gorbachev e o fim do regime comunista. Isso foi devastador para o partido. Quando os trabalhadores que você diz representar marcham contra você, toda a sua narrativa socialista desaba. Quando Gorbachev introduziu a glasnost, que significa abertura, ele esperava que as pessoas ajudassem a identificar problemas no sistema soviético. Porém, uma vez que os cidadãos experimentaram a liberdade de expressão, não havia retorno. Neste momento, a mídia soviética começou a abordar temas antes proibidos, como as brutais purgas de Stalin, a desastrosa guerra no Afeganistão, a enorme destruição ambiental, a corrupção entre altos funcionários e, principalmente, a alarmante profundidade da crise econômica vigente. Jornais como Pravda e Izvestia começaram a publicar cartas de cidadãos relatando lojas vazias, poluição de rios próximos a fábricas e corrupção local que era encoberta há muito tempo. Essas verdades incômodas foram ocultadas para manter a ilusão da superioridade do socialismo, mas agora estão expostas. Agora, atenção nesta próxima parte, pois como eu disse antes, Gorbachev tinha boas intenções. Então, desta vez, devido à nova abertura entre o público, ele decidiu realizar as primeiras eleições relativamente livres desde os anos 20. Pela primeira vez em décadas, os cidadãos soviéticos tiveram escolhas reais, incluindo candidatos independentes e não comunistas em muitos distritos. Apesar do Partido Comunista manter a maioria dos assentos, houve uma mudança drástica na base eleitoral. Em Moscou, os eleitores elegeram o lendário cientista dissidente Andrei Sakharov, que anteriormente era proibido de vida pública. Da mesma forma, Boris Yeltsin, um ex-funcionário comunista que criticou abertamente o partido e se afastou dele, se reinventou como um político pró-reforma popular e venceu por uma grande margem em Moscou. Gorbachev esperava que a glasnost mantivesse a União Soviética unida, mas ela provocou movimentos nacionalistas. A partir de 1988, repúblicas do Cáucaso aos Bálticos demandaram autonomia ou independência total de Moscou. Esses movimentos não eram apenas políticos, mas também motivados pela raiva econômica. Muitas repúblicas não russas sentiam que Moscou explorava seus recursos, mas oferecia pouco em troca, ignorando suas indústrias. Seu povo era mais pobre e suas regiões permaneceram subdesenvolvidas. Com o enfraquecimento do controle central, as repúblicas começaram a aprovar leis próprias, reivindicando controle sobre recursos e finanças locais. Em 1990, toda a estrutura soviética estava em colapso. A União Soviética estava se desintegrando em todos os aspectos, econômico, político e social. Como se as coisas já não estivessem ruins o bastante, veio a verdadeira crise financeira no início de 1991. Anos de impressão imprudente de dinheiro resultaram em muito mais rublos em circulação do que bens para comprar, uma receita perfeita para a hiperinflação. O governo de Gorbachev sabia que simplesmente eliminar o controle de preços faria os preços explodirem. Então, em um ato desesperado, o primeiro-ministro Valentin Pavlov implementou uma reforma monetária emergencial. Em janeiro de 1991, Pavlov subitamente declarou as notas de 50 e 100 rublos sem valor, dando aos cidadãos apenas 3 dias para trocá-las. Cada pessoa só pode trocar até 1.000 rublos equivalentes a cerca de 1.700 a 1.800 dólares nas taxas de câmbio oficiais. Mas o valor de rua rapidamente caiu para apenas cerca de 40 dólares a 50 dólares. A ideia era eliminar as reservas ilegais de dinheiro e esmagar o próspero mercado negro e reduzir a inflação. No entanto, a reforma desencadeou pânico e caos generalizados. Milhões de cidadãos, principalmente em grandes cidades, pouparam por anos grandes somas de dinheiro para emergências ou compras importantes como um carro ou apartamento. Subitamente, suas economias se tornaram quase inúteis de um dia para o outro.
Bancos limitaram saques e exigiram comprovação de renda para trocas de valores maiores. Pessoas desesperadas passavam horas na fila, tentando salvar o que pudessem de suas economias. Para muitos, a reforma parecia um ataque hostil do governo contra seu próprio povo. Um ataque à sua confiança e à pouca segurança financeira que tinham. Pior ainda, a reforma falhou totalmente em eliminar o mercado negro. Os grandes operadores sabiam que estava chegando ou tinham conexões para contornar. Segundo dados oficiais, dos 30 bilhões de rublos pretendidos, somente cerca de 14 bilhões foram efetivamente retirados de circulação. A reforma monetária acabou minando a pouca fé que restava na competência do líder soviético. O governo estava ficando sem opções e tempo. Politicamente, Gorbachev estava preso no meio. De um lado, comunistas linha dura achavam que ele tinha ido longe demais. Do outro, reformistas pensavam que ele não fez o suficiente. Na República Russa, a maior parte da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, Boris Yeltsin, se tornou presidente. E agora até mesmo Yeltsin estava lutando pela soberania russa. Ele desejava que a Rússia tivesse autonomia em suas decisões em vez de ser controlada pelo governo soviético. Isso era um grande problema, pois a Rússia era o cerne da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Quando Yeltsin agiu como líder nacionalista, desafiou diretamente o poder de Gorbachev. Diante disso, outras repúblicas, como a Ucrânia, iniciaram preparativos para seus próprios referendos de independência. Gorbachev buscou manter a união. Ele negociou um novo tratado de união para transformar a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas em uma federação mais flexível, visando evitar a separação. Mas os radicais, pessoas no governo, na KGB, no exército, viram isso como a gota d'água. Eles culparam Gorbachev por todo o caos. Em 19 de agosto de 1991, durante as férias de Gorbachev na Crimeia, um golpe foi lançado. Estado de emergência foi declarado, tanques enviados para Moscou e afirmado que Gorbachev estava doente. Assumiram o controle para restaurar a ordem. O golpe de agosto foi a derradeira tentativa frustrada do antigo sistema para se manter, durando apenas 3 dias. E uma grande razão para o seu colapso foi Boris Yeltsin. Multidões em Moscou saíram em apoio a Yeltsin e para defender a Casa Branca russa, onde ele e seu governo estavam baseados. Os conspiradores do golpe não conseguiram prender figuras-chave ou cortar as comunicações por perderem a coragem. No final, os militares se recusaram a atirar nas pessoas e os líderes do golpe foram presos. Gorbachev retornou a Moscou, mas seu tempo havia acabado. Marginalizado durante o golpe, ele agora parecia ainda mais fraco. O Partido Comunista perdeu credibilidade. Eram vistos como homens sedentos por poder, prontos a arriscar uma guerra civil para se manterem no controle. O golpe fracassado decretou o fim da União Soviética. Após isso, o ímpeto estava com Yeltsin e os líderes republicanos que queriam independência. As repúblicas declararam independência da União uma por uma. Os países bálticos fizeram isso até mesmo durante o golpe. Gorbachev se viu presidente de um país que se dissolvia diante de seus olhos. Então, veio o passo final. Em 8 de dezembro de 1991, os líderes da Rússia, Ucrânia e Bielorrússia se reuniram em segredo, concordaram em dissolver a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e substituí-la por uma comunidade solta de estados independentes. Gorbachev não foi informado. Sem alternativa, renunciou em 25 de dezembro de 1991. Naquela noite, a bandeira vermelha soviética foi abaixada do Kremlin. Em 1º de janeiro de 1992, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas deixou de existir. Foi um fim massivo para 74 anos de um Estado socialista. Mas o que veio depois foi ainda mais difícil para as ex-repúblicas soviéticas, sobretudo a Rússia. O começo dos anos 90 foi brutal. À medida que a antiga economia planejada desaparecia, o país tentou mudar para o capitalismo quase da noite para o dia. E não correu bem. Somente em 1992, a Rússia viu uma hiperinflação de mais de 2.500%. As economias das pessoas desapareceram, exterminando gerações inteiras de riqueza. As lojas tinham mercadorias, mas ninguém podia comprá-las. Então, o que 70 anos de comunismo soviético e 1 ano de capitalismo tinham em comum? Ambos te deixaram falido. Mas sob o comunismo, não havia o que comprar. Então doía menos. Gorbachev tinha boas intenções. As reformas dele não foram um palpite insensato. No lugar dele, você possivelmente agiria igual. Tentar consertar o sistema, abri-lo, dar liberdades às pessoas. Mas esses sistemas não são simples.
O que parece bom na teoria pode se transformar em desastre na realidade. As reformas dele não consertaram a união das repúblicas socialistas soviéticas, eles aceleraram seu colapso, mas nem todos concordam que era inevitável. É aí que a China entra na discussão. Enquanto Gorbachev reformava a união das repúblicas socialistas soviéticas, Deng Xiaoping fazia o mesmo na China. Porém, a China não colapsou, mas cresceu. Então, qual foi a diferença? Um grande fator foi a ordem das reformas. Deng Xiaoping, o homem que liderava a China, fez o oposto de Gorbachev. Ele manteve o Partido Comunista no controle, reprimiu dissidências políticas e mudou apenas a economia. Sem glasnost, sem críticas abertas ao Partido Comunista, isso ainda era proibido. Quando as pessoas protestavam, como na Praça Tiananmen, em 1989, o governo chinês reprimia com força brutal. Deng acreditava que Gorbachev errava ao enfraquecer o controle do partido antes de consertar a economia. Na visão da China, o excesso de liberdade precoce, sem uma rede de segurança, levou à queda da União Soviética. Mesmo em 2022, oficiais chineses ainda citam Gorbachev como um exemplo do que não fazer para manter um Estado de partido único. Outra grande diferença foi como eles se reformaram. A China foi devagar, começando no campo com a agricultura, onde era mais fácil ver resultados rápidos. Permitindo que os camponeses cultivem visando lucro, a produção de alimentos e a renda rural aumentaram, fazendo as pessoas acreditarem na reforma. Com o tempo, abriram fábricas, criaram zonas econômicas especiais, permitiram investimentos estrangeiros e supervisionaram o processo. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas não tinha um ponto de partida tão favorável. Era uma economia industrial urbana. A privatização de uma grande siderúrgica não podia ser feita de qualquer jeito. Por anos, as reformas soviéticas foram mal planejadas. De 1987 a 1990, foi uma mistura de velho e novo que não funcionou bem juntos. Quando eles finalmente tentaram algo ousado como liberar os preços, foi um choque para o sistema. Muito rápido e quebrou. No final, a estrutura do país importava mais do que se admitia. A União Soviética era um mosaico de repúblicas, cada uma com sua história, idioma e identidade próprios, não sendo uma nação unificada. Com o enfraquecimento do poder central, as repúblicas começaram a se separar. O nacionalismo explodiu. As pessoas queriam independência nacional. Gorbachev não tinha como impedir isso. A China não enfrentava essa questão. Sim, é multiétnico, mas os chineses Han são maioria, e o Estado é mais centralizado. Lugares como o Tibete ou Xinjiang sempre foram resistentes, mas a China os controlou com mão firme. Controle militar, vigilância constante e nenhuma conversa sobre secessão. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas não fez isso. Tinha 15 repúblicas com o direito constitucional de sair, e quando viram as rachaduras, aproveitaram a oportunidade. Quando a União Soviética finalmente desabou, os russos pensaram que as coisas começariam a melhorar. Sob o novo presidente Boris Yeltsin, houve um breve período de esperança. Mas, em vez de ir devagar, Yeltsin mergulhou na chamada terapia de choque. Economistas ocidentais disseram que funcionaria. A proposta era mudar rapidamente de uma economia planejada para uma de mercado, o que implicava em eliminar o controle de preços. Dessa forma, os preços subiram mais de 2.500%. Se algo custava 1 rublo no ano passado, agora custa mais de 25. As economias das pessoas foram dizimadas em semanas, dinheiro pelo qual trabalharam a vida toda. Famílias aparentemente estáveis, de repente se viram falidas. Os rublos que as pessoas esconderam por décadas embaixo dos colchões ou em bancos estatais agora valiam quase nada. O governo tentou consertar tarde demais, mas o dano já estava feito. Mal dava para comprar alguns pães com o dinheiro. Um estudo mostrou que a pobreza saltou apenas 2% no final dos anos 1980 para cerca de 50% em meados dos anos 1990. Metade da população vivia na pobreza. Por isso, os russos chamam esse período de anos 90 selvagens. A inflação era tão alta que o salário recebido já não permitia comprar quase nada. Em 1994, milhões de trabalhadores não recebiam salário há meses. Trabalhadores do carvão e do petróleo tiveram que fazer greve, e até greve de fome, apenas para receber o que lhes era devido. Então veio um dos maiores escândalos de todos os tempos, o programa de empréstimos por ações.
O governo de Yeltsin, necessitando de recursos e apoio político, permitiu que um grupo seleto emprestasse dinheiro ao Estado. Em troca, esses insiders ganharam a propriedade da empresa joia da coroa da Rússia, quando o Estado deu calote, como planejado. Até o final da década, os oligarcas possuíam bancos, impérios petrolíferos, estações de televisão e até assentos no governo. Enquanto a maioria lutava por comida para sobreviver, poucos ficavam obscenamente ricos, dando início a uma nova classe de oligarcas. Empresários bem conectados que arremataram empresas de petróleo, fábricas de metal e bancos por centavos de rublo. A diferença entre ricos e pobres se tornou massiva. O crime explodiu. As ruas não eram seguras. Tiroteios da máfia e assassinatos por contrato eram tão frequentes que viraram parte do noticiário noturno. Um dos sinais mais claros de quão ruim a situação estava era a expectativa de vida. Homens russos morriam jovens por álcool, estresse, violência e desesperança. Em meados dos anos 90, a expectativa de vida masculina caiu para cerca de 57 anos, a menor do mundo desenvolvido. Em 1994, a expectativa de vida de um homem russo era 7 anos menor do que em 1990. Não surpreendentemente, a popularidade de Yeltsin foi efêmera. Porém, o que se seguiu abalou ainda mais a nação. Os políticos soviéticos e o parlamento, ainda poderosos, odiavam as reformas de Yeltsin e recusaram-se a acompanhá-las. Yeltsin tentou dissolver o parlamento, mas houve reação. Eles até tentaram impedi-lo, mas Yeltsin respondeu chamando o exército. O que se seguiu foi algo inédito na Rússia desde 1917. Tanques adentraram Moscou, não para proteger a cidade, mas para atacar seu próprio parlamento. Na televisão ao vivo, o exército bombardeou a Casa Branca. Incêndios começaram. Tiroteios irromperam nas ruas. Oficialmente, quase 200 pessoas morreram, mas muitos acreditam que o número é bem maior. Foi o pior combate de rua que Moscou viu em décadas. No final, Yeltsin venceu. O parlamento foi esmagado. Os legisladores restantes foram presos ou foram para a clandestinidade. E com isso, o experimento da Rússia com a democracia chegou ao fim. Yeltsin aprovou uma nova constituição em dezembro de 1993, concedendo enorme poder à presidência. O sistema superpresidencial, aprovado em referendo logo após o derramamento de sangue, concedeu a Yeltsin e futuros presidentes controle abrangente sobre o governo, serviços de segurança e poder de governar por decreto. Na época, a maioria dos russos aceitou isso. Eles estavam cansados e queriam estabilidade. Mas não perceberam que essa constituição ajudaria Putin a construir a autocracia que ainda vemos atualmente. Sem o parlamento, Yeltsin promoveu mais reformas. Porém, ao invés de melhorar o sistema, a corrupção se agravou. Nos anos 90, o conceito de Estado de Direito era pouco significativo. Oligarcas, criminosos e agentes de poder regional dividiram o país como território. Como jornalista, investigar profundamente poderia levar à morte. O repórter Dmitry Kolodov foi morto em 1994 por uma bomba em uma pasta ao investigar a corrupção no exército. Ninguém foi punido por isso antes da guerra. Em 1994, a Chechênia, uma pequena região de maioria muçulmana no sul, declarou independência. Yeltsin, temendo que outras regiões pudessem seguir o mesmo caminho, enviou o exército, esperando uma vitória rápida. Mas o exército russo, mal treinado, com poucos recursos e liderado por oficiais soviéticos ultrapassados, não estava pronto. Eles entraram em uma brutal guerra urbana na capital chechena, Grozny. Tanques russos queimavam. Jovens recrutas morreram aos milhares. Caixões voltavam para casa em caixas de zinco. As baixas civis foram enormes. As forças russas bombardearam bairros inteiros, e ambos os lados foram acusados de graves crimes de guerra. Após 2 anos de derramamento de sangue, a Rússia recuou. A Chechênia obteve independência de facto. Yeltsin não conseguiu nada, exceto milhares de mortos e mais um golpe no orgulho nacional. Até recentemente, a Rússia era uma superpotência. Agora, não conseguia nem derrotar uma pequena região separatista. O mesmo orgulho e erro de cálculo estão se repetindo hoje na Ucrânia. No papel, a Rússia ainda mantinha eleições e uma imprensa livre. Na eleição presidencial de 1996, apesar de parecer legítima, a aprovação de Yeltsin estava abaixo de 10%. Apesar de ser visto como doente, bêbado e culpado pela desintegração do país,
ele ainda venceu. Os canais de televisão dos oligarcas atacavam constantemente seu oponente comunista, influenciando a opinião pública com campanhas de medo incessantes. Havia fortes indícios de manipulação de votos também. Os oligarcas salvaram Yeltsin e, em troca, ganharam ainda mais poder. No fim dos anos 90, isso deixou a sociedade russa esvaziada, com as pessoas tendo perdido a fé. O alcoolismo e os suicídios estavam em alta. As famílias pararam de ter filhos, pois não podiam mais arcar com isso. Pela primeira vez na história moderna da Rússia, o número de mortes superou o de nascimentos. Então veio o golpe final, o colapso financeiro de 1998. Após anos de corrupção, bancos instáveis e crescente dívida governamental, tudo desabou em agosto. Os preços do petróleo, maior fonte de renda da Rússia, despencaram. Investidores retiraram seu dinheiro. O governo deu calote na dívida e desvalorizou o rublo. Em poucos dias, a moeda perdeu mais de 60% do valor. As economias sumiram e a inflação chegou a 84%. Os salários caíram 30%. As pensões caíram quase 45%. E quando os bancos fecharam suas portas, milhões de pessoas perderam tudo. Foi a segunda grande queda em menos de uma década. E com ela, qualquer confiança na liderança da Rússia também desabou. Em 1999, o produto interno bruto da Rússia havia caído para 60% do nível de 1991, com pobreza generalizada. O governo de Yeltsin era instável, trocando de primeiros ministros frequentemente. E Yeltsin já não era mais a figura audaciosa de 1991, quando se posicionou sobre o tanque. Anos de bebida e problemas cardíacos o deixaram debilitado e confuso. Ele até perdeu uma reunião com o primeiro-ministro irlandês em 1994 por ter dormido demais. E na Suécia, em 1997, ele tentou reger uma banda militar embriagado. As pessoas pararam de vê-lo como um líder. Além disso, a corrupção se infiltrou no seu círculo íntimo, conhecido como a família. Rumores de suborno, contratos obscuros e favores envolveram até seus parentes mais próximos. Um escândalo envolveu uma empresa suíça, Mobotex, que foi acusada de subornar funcionários do Kremlin em troca de contratos de renovação. Uma parte desse dinheiro teria sido rastreada até a própria filha de Yeltsin. Com a saúde debilitada e a popularidade em queda, Yeltsin tomou uma decisão. Ele precisava de alguém para assumir, protegê-lo de processos e retomar o controle. Na véspera de Ano Novo de 1999, ele chocou a todos ao renunciar e entregar o poder a Vladimir Putin, um ex-oficial da KGB que acabara de se tornar primeiro-ministro. Aos 47 anos, Putin ainda era desconhecido para a maioria dos russos, mas isso mudou rapidamente. Um de seus primeiros atos como líder foi assinar um decreto concedendo a Yeltsin imunidade contra acusações de corrupção. A partir daí, Putin começou a moldar sua própria Rússia. Uma com controle central mais forte, menos democracia e uma economia movida a petróleo. Ele até prometeu destruir completamente os rebeldes chechenos, até mesmo da latrina. Era uma linguagem dura, mas muitos russos gostaram, pois a maioria odiava os chechenos após a Primeira Guerra. Em Moscou e outras cidades, os chechenos eram regularmente assediados, estereotipados e vistos como estrangeiros. Putin precisava de um motivo para invadir. E adivinha o que aconteceu? Em setembro de 1999, apartamentos aleatórios começaram a explodir em cidades russas, matando mais de 300 pessoas. O país estava aterrorizado. O Kremlin rapidamente culpou os terroristas chechenos, sem julgamento ou investigação adequada. Foi o estopim. Os russos, já tomados pela raiva e medo, agora buscavam vingança. Putin usou essa raiva para lançar a Segunda Guerra Chechena. Desta vez, a Rússia bombardeou Grozny até o chão, esmagou a resistência organizada e reafirmou o controle sobre a Chechênia. Foi brutal, mas funcionou. No começo dos anos 2000, a guerra tornou Putin muito popular. A mídia estatal o elogiou como o homem que restaurou a ordem e o orgulho. Em março de 2000, ele venceu facilmente a presidência. Mas ao examinar mais de perto, os atentados de 1999 pareciam suspeitos. Na cidade de Ryazan, os locais pegaram o que parecia ser outro atentado em progresso. Em 22 de setembro de 1999, explosivos foram encontrados em um prédio residencial e a polícia foi acionada. Um temporizador e detonadores estavam no local. O Serviço Federal de Segurança foi pego no ato.
Mas o Serviço Federal de Segurança alegou posteriormente que era apenas um exercício de treinamento e que os sacos continham açúcar. Ninguém acreditou. Porque um exercício secreto envolveria uma bomba real em um prédio real sem avisar ninguém. Até o governo selou as evidências e bloqueou investigações reais, o que só piorou a situação. O documentário proibido Assassinato da Rússia, feito por exilados, alegou que o Serviço Federal de Segurança fez isso para justificar a guerra de Putin e melhorar sua imagem. Muitos russos ainda acreditam que os bombardeios foram uma encenação, uma operação de bandeira falsa. A ascensão de Putin foi construída sobre uma base de guerra e violência, embora a verdade completa possa permanecer desconhecida. Para ser justo, as coisas se estabilizaram quando Putin assumiu o comando, mas parte disso não tinha relação com ele. Quando Putin assumiu o cargo, os preços globais do petróleo começaram a subir. A Rússia, sendo uma economia dependente de petróleo e gás, se beneficiou significativamente desse aumento. Entre 2000 e 2008, o produto interno bruto cresceu quase 7% ao ano, aumentando a renda das pessoas. Uma classe média de fato surgiu. Pela primeira vez, muitos russos adquiriram automóveis. Eles foram para o exterior e lotaram suas casas com aparelhos eletrônicos. A pobreza caiu de cerca de 30% para apenas 14% em menos de uma década. Parecia que a Rússia finalmente estava se livrando da bagunça dos anos 90, e enquanto a sorte e o petróleo foram os principais responsáveis, Putin levou o crédito. Com as pessoas relativamente satisfeitas e sua imagem de líder nacionalista forte e consolidada, Putin avançou para a segunda fase. Ele passou a utilizar todo o poder que Yeltsin concedera à presidência. Lembre-se, Yeltsin projetou o sistema para concentrar o controle nas mãos de um único homem. Agora Putin era esse homem e não ia desperdiçar a oportunidade. Foi atrás dos oligarcas. Não por serem corruptos, mas por serem independentes. Berezovsky e Gutschinsky tinham muita influência. Não era questão de justiça. Ele almejava controle. Cortou as asas dos oligarcas que interferiam na política e os substituiu por um novo sistema, onde a lealdade era o fator mais importante. É isso que ele queria dizer com a verticalização do poder. Todas as decisões vinham de cima. Riqueza, influência e mídia dependiam da aprovação do Kremlin. Seguindo as regras, ainda era possível fazer bilhões. Mas se você saísse da linha, o Estado vinha atrás de você. Vladimir Guzensky foi um dos primeiros a aprender essa lição. Ele era proprietário da NTV, a maior emissora independente da Rússia e uma das poucas que questionava o governo. Eles criticaram a guerra na Chechênia e investigaram o possível envolvimento do Serviço Federal de Segurança nos atentados a apartamentos em 1999. Putin não gostou disso. Em meados de 2000, Guzinski foi preso por fraude, mas logo fugiu do país. Então a Gazprom, uma estatal de energia com fortes vínculos com o Kremlin, assumiu a NTV. Em abril de 2000, oficiais armados invadiram os escritórios da NTV de madrugada, expulsando e substituindo a administração. Dezenas de jornalistas pediram demissão em protesto, mas o canal já estava perdido. Pouco depois, mais 2 canais independentes, Televisão 6 e Televisão S, foram fechados ou assumidos. No final do primeiro ano de Putin no cargo, a liberdade de imprensa estava basicamente morta. As grandes redes viraram porta-vozes do governo ou se restringiram ao entretenimento leve. A mídia, que era uma das últimas barreiras ao poder do Estado, agora se foi. A partir daquele momento, Putin poderia fazer quase qualquer coisa, sem que ninguém na Rússia pudesse contestá-lo. Em 2003, Putin usou Mikhail Khodorkovsky como exemplo. Ele era o homem mais rico da Rússia, liderava a petrolífera Yukos e começou a financiar a oposição e criticar as políticas do Kremlin. Essa era uma linha que não se podia cruzar. Ele foi preso sob a mira de uma arma, acusado de fraude e evasão fiscal e condenado a 10 anos em uma prisão siberiana. A Yukos foi desmantelada e entregue à Rosneft, uma estatal. A maioria dos oligarcas entendeu o recado. Alguns fugiram. Boris Berezovsky, que ajudou Putin a chegar ao poder, fugiu para Londres. Ele depois se tornou um crítico vocal e foi encontrado morto em circunstâncias suspeitas. Ao mesmo tempo, Putin construiu uma nova elite, bilionários que eram ou seus velhos amigos de São Petersburgo ou ex-colegas da KGB. Eles ganharam controle sobre grandes setores da economia. A lealdade passou a valer mais que a competência. Por fim, Putin também alterou as leis eleitorais, reprimiu os partidos de oposição e reduziu o poder dos líderes regionais. Em 2004, após um ataque terrorista em Beslan, Putin aproveitou o momento para abolir as eleições diretas para governadores regionais.
A partir de então, os governadores passaram a ser nomeados pelo presidente, removendo uma camada de responsabilidade e concentrando ainda mais o poder em Moscou. E quem ousasse se manifestar, bem, não durava muito. Por exemplo, Boris Nemtsov, um ex-vice-primeiro-ministro que se tornou crítico, foi morto a tiros perto do Kremlin em 2015. Anna Politkovska, uma jornalista que expôs crimes de guerra na Chechênia, foi morta no elevador do seu prédio em 2006. No aniversário de Putin, os assassinos às vezes eram pegos, mas nunca os mandantes. O padrão se repetia anualmente. Aqueles que se manifestavam muito alto contra as políticas de Putin arriscavam suas carreiras no melhor dos casos e suas vidas no pior. Para a maioria dos russos, o controle rígido de Putin sobre o poder parecia uma troca justa, estabilidade e orgulho nacional em troca de liberdades políticas. Porém, essa sensação de prosperidade foi erguida em solo frágil. A economia russa dependia quase totalmente de petróleo, gás e matérias-primas. Enquanto isso, a corrupção, má gestão e a recusa em reformar corroíam silenciosamente o futuro do país. Em vez de diversificar ou modernizar a economia, Putin reforçou o controle estatal. A Rússia sempre foi uma estação de gás com armas nucleares, e essa falha voltaria para prejudicá-los severamente. Com a crise financeira de 2008 e a queda nos preços do petróleo, as rachaduras ficaram evidentes. De 2009 a 2019, o crescimento anual médio da Rússia foi de apenas 1%, ainda mais lento do que os dias de estagnação sob Brezhnev. Os salários reais estagnaram. Em 2019, o russo médio ganhava o mesmo que em 2013. São 6 anos sem progresso. As pessoas começaram a fazer as mesmas velhas piadas da era soviética novamente. Eles fingem nos pagar e nós fingimos trabalhar. O sonho vendido no início dos anos 2000 se tornou obsoleto. De acordo com as estatísticas mencionadas no início deste vídeo, Putin não fez nada pela Rússia. Então, o que deu errado em seus mandatos presidenciais? Ao eliminar a mídia independente, as eleições e os tribunais, Putin também eliminou todos os sinais de alerta que poderiam ter ajudado a reparar a economia. Manifestantes, como jornalistas, professores ou ativistas, eram silenciados, presos ou exilados. Mais de 500 mil de pessoas deixaram o país entre 2022 e 2023. Uma fuga de cérebros alimentada pelo medo, guerra e falta de futuro. O patriotismo não pagava as contas. Muitos russos não viam mais perspectivas para si no país. A guerra é a estratégia preferida de Putin para se perpetuar no poder. Em 2014, com sua popularidade em queda e incerteza sobre ele, Putin invadiu e anexou a Crimeia da Ucrânia. As pessoas em casa comemoraram, elevando sua taxa de aprovação acima de 80%, mas a um alto custo. Apesar das sanções, isolamento e economia em retração, ele continuou no poder enquanto os russos comuns sofriam as consequências. Ele tentou o mesmo em 2022, almejando que uma vitória veloz consagrasse seu nome como um dos maiores líderes russos da história. Mas, em vez de glória, ele desencadeou a guerra mais mortal da Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Se você pensa que os russos comuns se beneficiaram deste efeito de união nacional, pense outra vez. O número total de baixas já ultrapassou 1 milhão de soldados. Milhares de famílias foram desenraizadas e algumas morreram de fome. O único legado que ele realmente está deixando é de tristeza. O mais triste é que a Rússia não precisava terminar assim. Ela tinha tudo necessário para prosperar após o colapso soviético. Recursos naturais, pessoas educadas, uma chance de se juntar à economia global. Mas cada líder estragou isso à sua maneira. As reformas de Gorbachev saíram do controle. O experimento democrático de Yeltsin foi envenenado por corrupção e incompetência. Putin, apesar da estabilidade inicial, optou pela autocracia, estagnação e conflito em vez da verdadeira modernização. Em 1992, disseram aos russos para sofrerem uma terapia de choque para um futuro mais brilhante que nunca chegou. Em 2000, disseram-lhes para trocar liberdades por ordem e orgulho, apenas para acabar com uma nova estagnação e um estado pária militarizado. As faces no topo mudaram, mas os russos comuns sofreram como sempre. A vida continuou difícil. E aqui estamos nós em 2025 e ainda é Putin. Aos 70 anos, ele se agarra ao poder com manipulações constitucionais que podem permitir que governe até 2036. Analisando o passado, é inevitável questionar se essa trajetória era inevitável. Alguns dirão que sim, culpando a inércia histórica ou a hostilidade estrangeira.
Mas muitos russos, especialmente aqueles que já viram o mundo exterior, sabem que não precisava ser assim. Existiam alternativas, políticas mais responsáveis e menos ambição imperial. Países como a Polônia ou os Bálticos melhoraram significativamente seus padrões de vida ao adotar a democracia e a reforma. Mesmo com dificuldades nos anos 90, mesmo a China autoritária entregou crescimento. A Rússia, tragicamente, ficou com o pior dos dois mundos. A má situação econômica de um capitalismo mal administrado e a repressão política de uma ditadura. Quando economistas, jornalistas e acadêmicos como Abel Agamben se manifestam, apesar do risco, é preciso respeitar sua coragem. Onde a verdade é um risco, suas vozes se sobressaem. Eles mostram que nem todos os russos sucumbiram à propaganda. Poucos ainda se importam em alertar o país antes que afunde mais. No final, a recuperação econômica da Rússia dependerá tanto de mudanças políticas quanto de políticas econômicas. Sem responsabilidade e transparência, não há reforma real possível. Sem o fim da guerra, a Rússia não pode se reconectar à economia global nem focar no desenvolvimento ao invés da destruição. A história reserva surpresas. E a Rússia pode novamente ser humilhada, agora pela Ucrânia, de modo similar à Primeira Guerra da Chechênia. Obrigado por assistir.